Bom dia, hoje é sexta-feira, 4 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo a consultora portuária, Germaine Robson. Germaine, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Um prazer tê-la aqui. Bom dia. Obrigada, Nathalie. É sempre um prazer estar aqui com você. E também o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um grande prazer tê-lo novamente aqui conosco. O prazer é meu estar aqui de volta com você. Obrigado. E você que está em casa pode participar deste nosso programa pelo WhatsApp. O telefone é o 13988779496 ou também pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. A confusão jurídica envolvendo a dragagem do Porto de Santos pode estar perto de ser resolvida. Um acordo firmado entre a Secretaria Nacional de Portos, Codesp e as empresas do consórcio, Van Odd Boscales, pretende garantir que o começo das obras seja acelerado e que as ações judiciais se encerrem. A promessa é que a ordem de serviço para o início dos trabalhos seja expedida em 1º de setembro. Até lá, por força de uma liminar, os serviços em todo o canal de navegação e nos acessos aos berços de atracação do Cais Santista seguem sendo realizados pela Dragabras. Os trabalhos ficaram suspensos por quase uma semana, em virtude de um mandado de segurança obtido pela Boscales do Brasil. A Boscales questiona o contrato firmado entre a Codesp e a Dragabras. A juíza da 4ª Vara Federal de Santos, Alessandra Nunes Aguiar Aranha, havia acatado o pedido da empresa por verificar na documentação apresentada que os dois contratos tratavam da mesma área e eram simultâneos sem serem complementares. A decisão da presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo afirmou que, juridicamente, o ponto de vista da magistrada é acertado, mas, levando em conta a situação administrativa, de segurança e econômica, o tribunal decidiu suspender a liminar. Primeira coisa, foi o bom senso, né? Com certeza. Num momento como esse, eu acho que o direito, quando analisa uma questão, precisa analisar não só a documentação, mas também os reflexos de uma decisão, como foi a decisão tomada, interrompendo por quase uma semana a dragagem no Porto de Santos. Certamente, acho que foi um acto de justiça e que deveria ser feito antes, mas... Germaine, você consegue acreditar que em 1º de setembro as novas empresas estejam, de fato, operando os serviços? Veja bem, elas têm que estar operando, né? O Porto não pode ficar à mercê de uma situação como essa. Eu acho que, assim, cabe ao governo garantir a infraestrutura. Tem que ser garantida de qualquer forma. Como diz o doutor Passaro, a gente não pode ter ou vir tendo os prejuízos que a gente tem pela falta de calado. Isso não faz o menor sentido. Mesmo porque a gente tem uma costa esplêndida e não consegue efetivamente movimentar as cargas como deveriam ser movimentadas. Então, aliás, estamos perdendo cargas, né? Estamos perdendo carga. Aí o doutor Passaro é o especialista para poder falar disso. Passaro, perdemos muita carga nestes últimos, vamos pensar assim, 20 dias, né? Desde que a gente começou com aquela problemática da redução. Foi 20 dias, mais ou menos, de 13,2 para... Não 12... foram 20 dias. O problema começou com o ditame da Marina ou da Codesp o dia 30 de junho. 30 já de mais junho. Um mês atrás. Mais de um mês, exatamente. Só na primeira semana se perderam mais de 35 milhões de reais. Mas isso tem um efeito dominó, como já expliquei. E acho que neste momento já podemos contar de várias centenas de milhões de reais. E essas várias centenas de milhões de reais, para quem está em casa entender, impacta diretamente na vida de quem não necessariamente está no Porto, mas vive da economia gerada pelo Porto, né, Passaro? Eu acho que aqui em Santos todo mundo vive da economia. O teu programa, de facto, vive da economia gerada pelo Porto. Tudo, as pessoas que fazem compras no shopping, compram mercadoria importada através do Porto. Então, todo mundo sofre isso porque essas perdas vão ter que ser pagas por alguém. E aí o preço vai ser passado para o consumidor.
Essas cargas que nós perdemos ao longo desse um mês, mais de um mês, a gente pode imaginar que a gente consegue recuperar isso para o nosso porto? Ou essa imagem é uma perda irreversível? Não, irreversível. Veja bem, as cargas não puderam ser movimentadas, assim, você não consegue gerar um consumo adicional para uma carga retroativa, entendeu? O consumo, ele se dá, ele tem uma certa curva, ele se dá de acordo com a necessidade. Então, assim, o produto não estava, o cliente não comprou, não é porque ele não comprou naquele momento que ele vai comprar no seguinte, provavelmente ele foi buscar em outra praça. Então, é assim, dificilmente você recupera, os prejuízos não podem ser recuperados, tem impacto no resultado dos terminais, tem impacto no investimento que os terminais fazem, porque eles têm feito muito investimento para garantir toda uma agilidade, né? E, por outro lado, o que acontece? A infraestrutura não está compatível. Então, existe um desbalanço aí entre infraestrutura e entre a capacidade dos terminais que estão muito bem estruturados. Isso precisa ser resolvido. Como resolver? Eu acho que tem que ver o que está acontecendo. Estamos falando do maior porto de Latinoamérica, Exato. com terminais de contêineres e de granel, que são os mais modernos de Latinoamérica. Um deles, em contêineres, é o maior de Latinoamérica, em um porto que não tem as profundidades que tem o porto de Vila do Conde. Santos não tem as profundidades de Vila do Conde. Então, eu acho que um problema conceptual é um problema estrutural. Estrutural. É uma questão de planejamento, como se tem que trabalhar daqui para frente. E se teria que ter trabalhado planejando. Não pode ser. Tem estatísticas desde o ano 2006 que sabe que entre os meses de abril e setembro o maior assoreamento tem lugar no trecho 1. E não tem draga nesse momento no trecho 1. A draga vai para o Porto de Rio de Janeiro por 40 dias, volta, vai para o trecho 4. No interim, ninguém dá por isso. Essa questão dessa destinação dessa draga, eu não sei se a gente pode usar esse termo, na surdina, vamos falar assim, né? Isso não foi investigado, a autoridade portuária não se posicionou com relação a isso, porque se sabe há 11 anos que nesse período a gente tem um assoreamento maior nessa região do canal, e aí acontece o que aconteceu da draga ir embora? Olha, eu acho que a questão que o Dr. Passaro falou é questão de planejamento. Não existe um planejamento, não existe uma responsabilidade. Vamos colocar assim, eu acho que está faltando uma responsabilidade, não é nem questão do planejamento. Não existe a responsabilidade na execução. Quando a BTP, inclusive, começou a operar, ou na época que a BTP estava sendo preparada, a gente tinha um caso em que o centro do canal ele tinha sido dragado, aliás, o cais tinha sido dragado e o centro não. Por quê? Porque estava na competência de pessoas diferentes. Aí o que acontece? Se você também não tem isso feito de forma uniforme, não adianta você dragar o centro ou dragar o costado e não conseguir dragar o centro. Você acaba tendo um assoreamento maior e uma perda de investimento, que literalmente acaba se configurando numa perda de investimento. Então, existe a falta do planejamento e existe a falta da responsabilidade. E aí eu vou puxar o gancho para o Dr. Passaro, a questão da iniciativa privada, da participação da iniciativa privada nesse processo, que eu acho que é fundamental. Aquilo que o Estado não consegue garantir e que deveria ser função dele, mas não consegue por N mil motivos, por questão de engessamento que seja, eu acho que cabe a parceria público-privada, a entrada da iniciativa privada nesse processo. Aliás, a privatização da dragagem é defendida por muitos especialistas como uma das soluções para o problema que a gente enfrenta todo ano, né? Não é uma novidade. Ano passado, no mesmo período, foi assim, ano retrasado foi assim, e por mais que a gente noticie, por mais que a gente fale, o problema sempre se repete. Porque, mesmo a gente tendo essa ineficiência já comprovada, não funciona mais, não tem como mais. É tão difícil passar para a mão da iniciativa privada um serviço como a dragagem. Eu acho que tem muito entrave burocrático. E que as leis devem ser adequadas para isso, e nós estamos trabalhando nisso, como sabem, já há 2 anos. Creio que este é o momento mais adequado para fazer essas coisas. O grupo de trabalho, através da SOPESP, está preparando uma proposta para o governo que vai ser apresentada 15 e 20 deste mês lá em Brasília, e acho que o governo já
já vê que não dá para ir mais não à dá frente mais. neste formato, né, que tem que ter outro formato. Aliás, essa problemática da dragagem foi responsável por uma reunião essa semana em Brasília entre Sopesp, Codesp, o Conselho de Atividade Portuária e também a BTP. A minha pergunta, o governo federal, ele de fato compreende a importância do Porto de Santos para a economia do país como um todo? Ele entende, porque a impressão que eu tenho é que se brinca com as necessidades do Porto de Santos há muitos anos. Ele tem a dimensão do prejuízo que foi causado, da imagem do país que fica manchada e das cargas perdidas e que não voltam e que estão indo para outros portos. Ele entende isso? Daquilo que eu tenho falado com pessoas do governo, do Ministério de Transportes, antes a CEP, hoje a Casa Civil também, eu acho que sim. Dou muito crédito na inteligência dessa gente. Obviamente, eles sabem, só que tem que um processo que ser seguido, que neste momento já está em andamento, espero bem. Mas que parece que realmente... É um processo de convencimento? Não mais que um processo... Eu acho que já estão convencidos. Eu acho que eles já sabem que assim não pode continuar. Mas é um processo legal. Tem uma série de leis que tem que ver como que vai adaptar. Não existe, no caso da proposta que a Sopesp e o grupo está fazendo, não existe na lei o conceito de condomínio. Um condomínio sem fins de lucro. Então tem que, ou bem sai um decreto, ou forma uma nova lei, que esperamos que não seja, porque aí já estamos mais de 2 anos. Exatamente. Mas eu acho que assim como saiu o decreto dos portos, sim, umas 8 semanas atrás, pode sair um novo decreto sobre a questão da dragagem. Aliás, esse novo decreto, essa nova lei dos portos, como foi batizada, ela prevê, inclusive, a criação de um comitê para tratar do problema da dragagem, prevê uma maior liberalidade por parte dos operadores portuários, tira um pouco essa questão da descentralização. Tudo isso que foi proposto e que foi anunciado e que foi muito bem recebido naquela época, está saindo do papel ou ainda está muito naquele discurso de que vai dar certo, ainda está muito empírico? Na tua avaliação como consultora portuária? A questão, aí o que o doutor Passaro colocou, a questão do entrave burocrático, eu acho que acima de tudo, o grande senão, como ele mesmo disse, é a questão que tem que ter base legal. Se você não tem base legal, você não consegue implementar. Então, é assim, eu acho que tem que ter uma celeridade maior nessa discussão e nessa implementação de uma base legal mais eficiente, né? É assim, o mundo se modernizou e, infelizmente, legalmente, a gente está muito atrasado em muitas questões. Não só nessa questão. Em muitas outras questões, a gente está bastante atrasado. Então, assim, tem que ter um dinamismo maior. E eu acho que assim, o governo está ciente de que ele sozinho não consegue resolver tudo. E isso é claro. Em várias instâncias, inclusive, né? E depois disso, de repente, ele não tem talvez o maior conhecimento, não seja o maior afetado, então não é ele que está lá na linha de frente, que está vivendo a necessidade, que tem essa capacitação toda para efetivamente conseguir gerir isso com competência. Tem que ser dito. Eu acho que o governo ele tem que estar presente, mas a iniciativa privada também tem que estar atuante. Até porque é a iniciativa privada que hoje tem a competência, né? Em muitos aspectos. No Porto de Santos, basta ver a tecnologia que é implantada, que é implementada pelos terminais, porque justamente enxergam a necessidade dessa adequação à tecnologia, né? O que não parece acontecer na mesma proporção com o governo. Passaro, como é que está a imagem do nosso país depois de mais uma vez? A imagem do país é um país maravilhoso, sempre. Economicamente, como um destino para o investidor. Quando as coisas estão mal é quando você tem que investir. Sim, porque as coisas vão melhorar, sempre. No caso do Brasil, sempre foi assim. Sempre foi Brasil, desde que eu era pequenino, assim, era o país do futuro. Então, mas tem muita gente que fez muito dinheiro nesses muitos anos que passaram. Sim. Então, eu acho que isso não vai prejudicar a imagem do Brasil. A imagem do Porto de Santos está bastante decaída, digamos, bastante triste.
Mas também é fácil apontar o dedinho. Sim. Não? Eu aprendi ao meu vovô, quando você aponta um assim, tem 3 apontando para você. Sim. E sejamos honestos, agora, nas últimas semanas, é a primeira vez que as associações de classe estão juntas. Nós conseguimos, há 10 dias, reunir todas elas, 10 delas, numa conferência de prensa que vocês também tiveram, para falar da questão da dragagem. Estão todas juntas, pela primeira vez. Isso não se tinha feito. E isso também é uma culpa da parte privada. Não é tudo o governo que vai. Não é tudo o governo. Nós, na parte privada, também fizemos a nossa parte para não ter as coisas como deveriam ser. Essa união pela primeira vez, eu ia abordar justamente isso. Essa união das entidades pela primeira vez fortalece a discussão em que nível? Eu acho que, como não podia ser de outra forma, o governo vai ter que escutar essas entidades. Tem um eco maior. Tem um eco, é isso que eu tenho. Obviamente você está falando das maiores empresas do país, na parte portuária, de transportes, a Centronave representando os armadores de importância mundial. E estou convencido que o governo também agora quer fazer as coisas bem. Então, acho que se está trabalhando bem. Em conjunto, se está formando um grupo de trabalho com eles, como se formou para o outro decreto que saiu. E acho que daqui a pouco vamos ter boas novidades. A última batimetria feita e apresentada pela Codesp frustrou um pouquinho os operadores portuários. Eles esperavam, pelo menos, que conseguisse se voltar para os 13,2. Ainda estamos no 12,6. Como conseguirmos, porque agora tem que ser por etapas, né? Chegar no 13,2, depois ir para o 15 e aí para o tão sonhado e esperado 17. Vamos a pôr as coisas no seu lugar. Uma coisa é calado, outra coisa é profundidade. 13,2 é calado. 15 é profundidade. Aí tem um espelho de água, que é a distância entre o barco e a lama. Como disse o Sérgio Aquino, minha lama, minha vida. Mas aí tem uma grande diferença de 1,5 metro. A gente sempre teve uma profundidade, digamos, de 15 metros. A Marinha sugere um calado de 13,2. Por quê? Porque o trecho 1, que é a entrada do porto, aí tem ondas e então o navio tem um movimento de proa a popa, um movimento de lados também, que esse calado aprofunda com essas ondas. Se a gente conseguisse dragar o trecho número 1 até 16 metros e meio, então o calado de 13,20, aí sim podia chegar a 14,50. Mas isso é possível, Pascal? É possível. A gente tem condições para fazer isso? A gente tem condições técnicas, exato. A gente tem condições financeiras. A gente não tem ainda, muito importante, condições IBAMA, os permissos da IBAMA. As permissões do IBAMA. O IBAMA, quando chega no IBAMA, qual é o posicionamento do órgão? Ele diz que isso tem muito impacto ambiental. Obviamente, sempre se está falando mal do IBAMA, coitados, mas eles têm uma atividade muito importante que deve ser respeitada. Não sei o que se tem falado. Eles têm, nesse momento, aprovado 15 metros e 40. Sabemos que a Codesp tem requerido 15 metros com 70. Estamos só a 30 centímetros do que se precisa. Então, eu tenho boas esperanças de que se vá. Terá que fazer estudos e tudo isso. Você concorda, Germãe? Eu acho que as expectativas são boas. Esses estudos, né? Talvez um pouquinho mais de celeridade seria interessante, porque não adianta, digamos que a gente consiga a questão do condomínio, que a gente consiga viabilizar finalmente todo um planejamento de dragagem, toda uma responsabilidade e de repente não tem o aval, não tem autorização. E aí fazer o quê? Então, assim, eu acho que também tem que haver uma maior celeridade por parte desse órgão. Ele é fundamental. Claro, porque ninguém vai visar os interesses do meio ambiente, sim, entendeu? Vão visar primeiro a questão econômica, sim, a questão do resultado. E é por isso que o IBAMA existe, até para frear alguns interesses. Para garantir. Exato. Mas ele não pode ser um bloqueador.
né? Ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser um orientador. Na verdade, ele tem que orientar para que a gente não faça nada errado, mas ele não pode bloquear para que seja executado. Então, o que eu acho que a gente tem que ver, o IBAMA tem que ter uma celeridade maior nessa resposta. Em quanto tempo a gente consegue recuperar a atividade? Porque foi quase uma semana, né, sem dragagem. Sim. A gente já recuperou, voltou a dragar essa semana. A gente já tem um cenário mais favorável? Há 2 ou 10 dias atrás, eu tive uma reunião com a Dragabras. Foi o dia antes de que a liminar saísse, que tivemos que parar. E eles me falaram que precisavam mais 3 semanas. Então, perderam uma. Um mês. Agora ainda um mês. Seria até o fim do mês. Até o fim do mês. Até o fim do mês, e aí os prejuízos continuam sendo contabilizados por quem precisa entrar efetivamente no Porto de Santos. Isso aí. E nesta sexta-feira, estamos com a nossa agenda do Porto, discutindo assuntos que movimentam o setor portuário. Na bancada, a consultora portuária Germaine Robson e o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro. A Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, foi multada em R$500 mil pelo vazamento de gás tóxico e inflamável de um cilindro armazenado irregularmente no Porto de Santos. A multa foi aplicada pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, houve vazamento de fosfina, que é altamente tóxica e usada para erradicar pragas, durante a transferência de cilindros entre armazéns. A transferência dos compartimentos entre os armazéns foi realizada depois de uma solicitação do Corpo de Bombeiros. O secretário estadual de Meio Ambiente ainda afirmou que a partir do próximo dia 10, a autoridade portuária será multada em R$250 mil por dia, caso não resolva a questão da destinação dos cilindros. Ao todo, a Codesp mantém irregularmente 115 cilindros semelhantes, contendo gases tóxicos e inflamáveis. Eles foram esquecidos no cais por 2 décadas. Germaine, aconteceu o que todo mundo já previa, né? Vazou o cilindro. Não, a surpresa é existir o cilindro, né? Não é nem o vazamento. A surpresa é existir. Como você mesmo disse na matéria, provavelmente era utilizado para algum tipo de fumigação, alguma coisa no gênero. O que espanta é como é que os cilindros ficaram esquecidos. Começa por aí. Quer dizer, são 20 anos, né? Descobertos há 2 anos, e em 2 anos nada foi feito. Nada foi feito. E o pior, como foi dito também, não houve nenhuma preocupação nesse translado desses cilindros no sentido de isolar a área e efetivamente fazer isso com uma certa segurança. Então foi feito, não sei de que forma, houve o vazamento e aí que todo mundo realmente se atentou sobre o perigo da situação. Do que eu vi também, são 3 tipos de gases, não é só o que vazou, a gente não sabe exatamente... Tem inclusive gases inflamáveis, né? Então a gente não sabe aí a extensão desse risco, isso é um risco muito grande. A gente também não entende por que, nesse momento, o bombeiro mandou translandar de um armazém, estava acho que no armazém 11, foi para o armazém 10, por que esse movimento, qual é a diferença entre esses armazéns e por que já não se deu uma destinação. Na verdade, já que foi mexer, né, que mexesse para destinar. Para destinar. Então, assim, eu acho que aí a gente não pode julgar, tem pouca notícia, não tem muita notícia sobre o fato, o que a gente sabe é que isso existe, que tem um risco iminente e que isso tem que ser solucionado, já tem datas, inclusive, para poder fazer isso aí. Pré-estipuladas, né? Até o dia 7, acho que a Codesp tem que apresentar 4 alternativas de destinação. Exatamente. Ela tem até o dia 9 para escolher, os órgãos que estão ambientais que estão participando têm até o dia 9 para aprovar a alternativa e ela tem dia 10 para começar a realizar aí o transporte e a destinação final a inertização, como diz, desses gases, né? Então, eu acho que, assim, ainda bem, eu não sei se a gente diz ainda bem que vazou, né? Porque senão ia ficar mais 20. Porque assim, a minha dúvida tem como identificar quem são os donos desses cilindros e responsabilizar também, né? Porque assim, são 20 anos esquecidos, 2 anos descobertos e só agora resolveram dar uma destinação. Porque se estão há 2 anos, se estão há 20 esquecidos, os lacres já perderam a validade. Já sabia-se que o lacre estava sem validade. Agora veio
essa onda de precisa destinar, e ninguém se entende. Não, na verdade, assim, talvez devesse ter sido feito esse estudo há 2 anos atrás, quando foi descoberto, enfim, ninguém fez nada na época. Esse é o Descobriu e lá deixou por mais 2 anos. O grande erro também foi ter ficado esquecido, mas enfim. Agora, houve o vazamento, isso alertou todas as autoridades ambientais e agora tem que ser dado destinação e foi dado prazo e se a Codesp, se não seguirem os prazos, como foi dado na notícia, a partir do dia 10, cada dia que permanecer os cilindros lá, vai haver a multa de R$250 mil por dia, né? Então, assim, eu acho que é uma decisão, a gente tem que ser multado para resolver o problema. Então, eu acho que está aí a multa e o problema vai ser resolvido. Só tem que ver qual a melhor forma de destinação para a inertização desses gases. Por que é tão difícil encontrar a melhor maneira de se destinar? A primeira alternativa foi destinar e incinerar no Guarujá. A prefeitura imediatamente se posicionou contra, não aceita, está inclusive nesse entrave. A outra alternativa é destinar em alto mar, mas... Deus nos livre. Imaginou? Isso é um crime. Entendeu? E assim, eles não conseguem chegar num acordo. Vamos juntar as duas alternativas, a gente vai incinerar em pleno alto mar. Não pode, né? A gente tem, inclusive, uma pergunta, uma participação especial. Vamos lá? Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Qual a estimativa do prejuízo pelos problemas da dragagem? E por que a Codesp e a Capitania dos Portos não se entendem? Voltamos ao nosso assunto do primeiro bloco. Eu deixo para você responder, Passaro. Caro Maxwell, a estimativa das pérdidas nesse momento, como eu disse antes, já 1 mês e tanto depois da explosão da bomba, eu acho que está em vários centos de milhões de reais. Vários. A primeira semana foram 35. Multiplica isso por 4, pelo menos, né? Por 4, pelo menos, e com efeito dominó. Exatamente. Então, já está em vários centros. E que a Capitania e a Codesp não se entendem é uma afirmação um pouco dura. Eu estive ontem com o capitão dos portos, eu acho que há uma boa relação. O problema é que a Codesp não apresenta os papéis de acordo com as requisições da Marinha. Então a Marinha não pode aprovar certas batimetrias que têm mais de 15 dias. Então esse é o problema, mas não é que não se entenda. Estão trabalhando juntos, assim como estavam trabalhando juntos com a praticagem e nesse momento acaba-se ontem de decidir de formar um grupo de trabalho entre a Codesp, a Sopesp e a Marinha e a Capitania dos Portos. Olha que bom. Um grupo de trabalho operacional, então isso vai... Até para tentar alinhar, né, os discursos, a tentar alinhar as necessidades de como, de repente, a Codesp... Se a Codesp não apresenta, qual o caminho, então, para que ela vá atrás, efetivamente, do que diz a lei? Porque a Marinha não pode aprovar se não atende à legislação, né? Com certeza. Ele, inclusive, mandou, viu, Max? Eu tô aqui dando um abraço nos dois. Hoje eles são meus convidados. Roubei eles do Porto e Negócios. Eles são meus convidados hoje. Aliás, o Passaro foi um dos primeiros... uma das primeiras entrevistas que eu fiz. Ele me deu uma aula naquele dia. Eu continuo tendo aula toda sexta-feira aqui do Porto. E confesso para vocês, hoje eu tenho um carinho muito especial pelo assunto. Hoje tudo que é Porto de Santos me chama mais atenção. E foi graças a esse programa. E eu moro aqui há 6 anos, hein? Não, mas isso tem que entender que o bichinho do Porto pica e fica não sai mais, não né? sai mais. Não sai mais. Agora a gente vai falar também de um outro acidente que aconteceu esta semana, mas não aqui. Um comboio formado por um rebocador e 9 balsas da empresa Bertolini afundou no Rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, região oeste do Pará, a gente está vendo as imagens aí, depois de bater em um navio da Mercosul que seguia para Manaus, carregado de carga em contêiner. De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, no empurrador havia 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e 2 passageiros. 2 pessoas conseguiram se salvar, mas 9 seguem desaparecidas. A Polícia Civil da região já abriu inquérito para apurar as responsabilidades do acidente. Germane, eu peço para minha produção não tirar as imagens do ar, porque agora eu acho que vem uma das imagens mais impressionantes desse vídeo,
que é a imagem de frente, quando a gente vê de fato a dimensão do acidente, né? A gente tem a impressão de que o navio, assim, a gente pode dizer, engoliu meio que o rebocador. Passou por cima. Passou literalmente por cima, e essas pessoas que estão desaparecidas, a esperança de encontrá-las vivas é muito pequena, né? Porque de fato... Houve um choque muito grande. Um choque muito grande. A gente consegue elencar quais podem ter sido os principais motivos para que isso acontecesse, Germânia? Pura especulação. Enquanto não se investigar o que houve, eu acho que ou algum desrespeito em relação às regras, provavelmente essa, mas é assim, a única que eu vejo, na realidade, factível, mas óbvio que aí houve um desrespeito nas regras de navegação, mas um absurdo, é realmente um absurdo, e eu imagino até para a companhia marítima um susto. Sem dúvida. O susto, como é que você vê um negócio desses, o pessoal das balsas, quer dizer, isso é um absurdo total. E a gente tem aqui na região do Porto de Santos uma situação bastante parecida, né? Porque a gente tem o tráfego de balsas e o tráfego de navios. Inclusive, quando se passa um navio, as balsas, por determinação, ficam paradas. Quer dizer, você tocou num ponto muito importante, que são as regras. As regras. Que precisam ser seguidas. Assim como no trânsito, né, de veículos, no mar, existem regras, né? Exatamente, é a mesma coisa. Então, assim, eu só consigo entender, porque não é possível, e assim, o que é inconcebível, como é que a balsa não viu a embarcação, quer dizer... Porque é um navio enorme. Enorme. Então, não sei, aí houve um descumprimento, por que o descumprimento? Não se sabe, Eu acho que não conhecemos bem a situação, é difícil, mas queria agregar que infelizmente foi uma semana má também aqui no Porto de Santos. Sim. E tragicamente, por coincidência trágica, Mercosul. O acidente que acabamos de ver foi o Mercosul Santos em Manaus, e o acidente que também quase custa a vida de um marinheiro aqui foi no Mercosul Santos, Manaus. Exato. Lá Santos, aqui Manaus. Mas essas são coisas que terão que ser muito bem investigadas apuradas, para ver o que realmente aconteceu. Porque a vida não tem valor, né? Perdeu-se vidas e foram acidentes bastante sérios, né? A gente não pode... não foi uma batidinha entre uma balsa e um navio, né? Foi um acidente sério, e aqui em Santos também, né? A gente teve um outro acidente bastante sério. Então, a gente precisa preservar as vidas, a gente precisa trabalhar na preservação das pessoas que aqui estão e que trabalham efetivamente dentro da rota portuária do nosso país. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a monitoração de contêineres de forma eletrônica, com alertas de violação do cofre em casos de mudança de temperatura ou de claridade. Este é o objetivo de um lacre desenvolvido pela multinacional Orbicon e pela Blue Eagle, especializada em tecnologia de monitoramento. De acordo com a portaria 48 da aduana, toda estufagem de contêiner com carga destinada à exportação deverá ser monitorada com câmeras de alta definição de imagem. Os equipamentos devem ser posicionados à frente da caixa metálica de modo a registrar toda a operação até o fechamento dos cofres e a colocação dos lacres. Qual é a importância deste monitoramento eletrônico? Total. Já é feito na importação, eu acho que a exportação está atrasada nesse processo. Isso já foi exigido através de outra portaria dos terminais, que se faça toda a parte de abertura para a parte de desembaraço, que seja feita em frente às câmeras. A questão da unitização também tem que ser feito frente às câmeras, e aí eu vou um pouquinho até mais para frente, puxando a questão do gancho do operador econômico autorizado. Porque hoje, com a nova legislação da alfândega, tá, ou esse programa da alfândega, ele prevê que o quê? Toda a nossa exportação seja garantida para que seja recebida no destino isenta de qualquer ato ilícito. Tá? Se eu estou tentando implementar esse programa e tenho que garantir aquilo que eu estou entregando para o exterior, eu tenho que monitorar
a partir da origem. Fazem, né? Eu tenho que monitorar a partir da origem. Então, nada mais certo do que monitorar a parte de estufagem do container, que é a hora que coloca a carga dentro do container e a hora que segue para o porto. Então, assim, tem que vir desde o momento que eu coloco a carga até o momento que eu embarco, chegando no destino final. Já é uma prática na importação, faltava na exportação. Então, eu acho que agora fecha esse circuito. Né? Estamos preparados? Não. Esse é outro detalhe. Eu acho aí que tem que estar com muito cuidado, porque isso traz um ônus nas exportações muito importante. Exatamente. Tem fábricas que exportam pequenas quantidades que não se conseguem permitir um investimento dessa quantia. Que é altíssimo investimento, né? É altíssimo investimento. Então tem que andar com o pé de plomo, né? Pé de chumbo, porque não é fácil. Sim. Eu entendo, sim, Germain, que você tem que garantir que o que está no container seja lícito. Nós sabemos isso. Tem muito container que passa pelos scanners e encontra coisas que não deviam estar lá. Sim. Tudo bem, mas também não pode estar matando o exportador pequeno que está tentando, pequena e média empresa, requerindo um investimento que ele não pode fazer. Ou que ele tenha que ir a outros terminais a fazer essa ova dos contêineres, essa carga dos contêineres, só para isso. Isso é um ônus bastante importante que terá que ver como se faz. Tem que ter, eu até concordo contigo, tem que ter uma equação. Eu vou remeter um pouquinho para trás. Quando começou a se discutir essa solução na importação, também havia um impacto grande para os terminais, havia um impacto grande na questão do custo Brasil. E no final, entre mortos e feridos, como a gente diz, conseguiu se acomodar a situação e conseguiu haver a implementação. Houve um prazo talvez maior, porque aqui está sendo dado 180 dias, a gente teve um prazo maior para poder fazer a adequação dos terminais. Hoje, se você vê esse programa, OEA, que é mundial, ele não é um programa nacional, é um programa mundial, onde se pretende o quê? Que toda a carga ela seja garantida a integridade dela desde a origem, para que não haja todo o processo burocrático de fiscalização física, de investigação. Quer dizer, quer se eliminar isso, quer se ter controle total para ter uma cadeia logística segura. A única maneira... Inteligente, né? A única maneira é você ter recursos de tecnologia para ter intervenção menor do homem, porque não cabe eu ter que fiscalizar, entendeu? Fisicamente cada uma das unidades, você tem tecnologia para isso, e aí a gente fala das câmeras e a gente fala do uso, posicionar na frente de uma estrutura de câmeras para que possa ser feita uma filmagem, uma fiscalização à distância, tá? Isso garante o quê? Garante a carga, eu tenho um processo mais ágil, mais célere, registrado, monitorado, e é isso que se busca com esse processo da cadeia logística segura. Isso é mundial, não é nacional, é mundial. Se o Brasil quiser continuar concorrendo, ele tem que se adaptar. Eu entendo a questão financeira, realmente existe impacto, existe um aumento de custo, eu acho que tem que haver uma acomodação, não sei qual é o melhor modelo, se de repente você cria praças, é que não adianta você criar praças de unitização, eu acho que os Redex que fazem esse serviço, eles vão ter que se preparar, assim como os terminais alfandegados tiveram que se preparar na importação para poder ter esse... Sim, mas é muito diferente. O terminal alfandegado se prepara, nós na BTP temos isso, mas nós importamos meio milhão de contêineres por ano. Então, o custo por container é muito menor. Ínfimo. Eu estou falando da pequena e média empresa de Pedro Álvares em Pirandá, sei lá, que vai exportar 3 contêineres na primeira vez da sua vida, tentando desenvolver um mercado. E tem que fazer um investimento de câmaras enorme que não paga a carga. Então, obrigar isso é cortar a cabeça do coitado. Ou que ele tenha que ir a um terminal Redex, que isso implica custos extras também, que não estão no preço da sua carga. Eu acho isso... Tem que estudar muito bem antes de realmente ser implementado. Eu até concordo. O que acontece é o seguinte, hoje, infelizmente, a gente tem uma estatística ruim em que o Brasil é um dos maiores exportadores de drogas. Essa é uma estatística ruim. Então, nós temos uma imagem péssima e a gente tem que melhorar a questão do monitoramento para que isso não aconteça. Isso é uma realidade. Não adianta a gente continuar com essa imagem. Essa é uma imagem horrorosa. Então, assim, a gente tem que ter... Existem mecanismos para a gente tentar cada vez mais cercar
e reduzir essa estatística. Tá? Então, essa estatística, de certa maneira, também compromete o nosso comércio exterior. Sim. Então, assim, a gente tem que... Eu concordo com aquela situação seguinte, talvez ampliar o tempo para que esse pequeno e médio... Ou que ele busque uma alternativa, ou que se crie uma alternativa mais viável. Diferente, não sei o modelo. Não, tem outros sistemas. Assim como a alfândega requer que todos os contêineres importados sejam escaneados, importação, também pode requerir que... aliás, aqui no Porto de Santos já existe Já isso. existe. Que todos os contêineres de exportação sejam escaneados. E eles têm que ter acesso a esse escaneamento e aí eles podem ver se tem material ilícito. Então, eu acho que vai mais por esse lado que pedir... qual foi o nome que eu disse? Pedro Álvares, em não sei onde, de pedir que faça um investimento que ele não pode compartilhar. Não sei, essa equação ela tem que ser bem estudada, eu acho. Acho que não pode ser goela abaixo, acho que precisa ser avaliada. Quando a gente fala, aí voltando à questão do programa econômico, do operador econômico autorizado, quando você olha a essência do programa, ele vai desde a origem até o destino final, ele visa uma cadeia logística segura. E aí você tem que pegar todos os elos dessa cadeia, eles têm que estar monitorados, rastreados com toda a tecnologia para poder operar essa cadeia segura. Então, esse é um programa que visa que eu tenha esse tipo de segurança. Tem economia de seguro, tem economias por conta disso. Tem gastos, mas tem economias, tem garantias e a própria imagem do país. Então, eu sei que é um pouco, não vou dizer teórico, mas é assim, hoje pode ser teórico, amanhã é bem mais factível, o preço de tecnologia baixa ao longo do tempo, muitas coisas que a gente imaginou que eram impraticáveis se tornaram muito mais acessíveis. Então, é assim, eu acho que a gente tem que continuar caminhando nesse sentido, para quê? Para que a gente tenha uma cadeia segura, que a gente tenha uma fluidez nessa cadeia, que é o que está se buscando, né? O que se busca é essa fluidez, que não tenha pontos de parada para inspeção. Então, isso é o que está se buscando e eu acho que a gente tem que amadurecer, tem que buscar soluções. O brasileiro é ótimo na criatividade. Sim, eu costumo dizer que se o brasileiro usasse a criatividade para tudo que é bom, o nosso país estaria ainda melhor, assim, não tenho dúvida. Eu concordo que a gente precisa se adequar ao que está fora do país. Mas eu também concordo com a posição do Passaro, que precisa haver uma discussão para se encontrar um denominador comum, onde todos possam fazer parte dessa nova necessidade, dessa nova tendência. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Nesta sexta-feira, recebemos a consultora portuária Germane Robson e o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro. O governo pretende começar no mês que vem as audiências públicas para a prorrogação da concessão ferroviária da MRS. A renovação do contrato envolverá investimentos. Entre eles, deverá estar a construção do ferroanel em São Paulo. A ideia é que o ferroanel ligue as estações de Engenheiro Manuel Feio, em Itaquaquecetuba, até Perus, ambas na Grande São Paulo. Pelo projeto, a linha passará junto ao Rodoanel Norte. A carga que chegar do interior paulista poderá seguir para Santos ou para o Rio de Janeiro na malha da MRS. De acordo com a empresa de planejamento e logística, que coordena os trabalhos pelo lado do governo federal, o Ferroanel Norte tiraria até 4.200 caminhões por dia da região metropolitana de São Paulo. A capacidade de carga da linha será de 40 milhões de toneladas até 2040. De nada adianta a gente ter um porto altamente tecnológico se a gente não consegue chegar com a carga com segurança. Essa semana a gente teve um protesto de caminhoneiros, né? Em virtude aí do aumento dos combustíveis e outras razões, mas a entrada do Porto de Santos ficou parada e a entrada da cidade ficou parada também. Passou da hora da gente ser rodoviarista, né? Só rodoviarista. Tá na hora da gente realmente investir e pensar em outros modais. Eu acho que já está tarde demais, por um lado, mas é um pouco a questão da dragagem também. Um porto precisa de acessos. Sim. Estávamos falando da dragagem, acesso aquaviário. Agora, os acessos rodoviários estão comprometidos já há muito tempo e a ferrovia é uma coisa que falta nesse porto, incrivelmente. Tem muita ferrovia, é verdade, para a parte de granel, mas para a parte de containers, só acho que 3 ou 4% dos containers está sendo feito
por ferrovia. Mientras que en Europa, por ejemplo, a média é 35% por terminal. En Estados Unidos va para 80%. Então, nós precisamos isso até por uma questão ambiental, redução de custos e eficiência. Então, é tarde demais. É assim... O pessoal está me avisando que nós temos 2 minutos. Não, tá bom, eu vou fazer um comentário rápido. Alguns bons anos atrás, eu fiz mestrado no IME. Na época, mestrado em transportes. Na época, a gente discutia muito a questão do sucateamento da rede ferroviária federal, né? Então, assim, o Brasil passou por um estágio em que tinha uma estrutura ferroviária e que ela foi abandonada. Totalmente abandonada. Totalmente. E já da época, imagine, isso já fazia alguns bons anos, já se discutia a questão do porquê desse sucateamento, né? Então, eu acho que existiu muito interesse, a gente volta na questão política, talvez, existiu muito interesse em que se priorizasse a questão da rodovia em detrimento da ferrovia. E já daquela época, infelizmente, você já condenou a situação atual. Ela tem que ser recuperada, a ferrovia como diz, é o melhor meio, eficiente, de rapidez, de redução, menor interferência. Menos custo. Exatamente. Então, assim, é algo que está muito atrasado. A gente fala de tudo que está atrasado no Brasil. Esse o pior é que existiu e foi deixado para trás. Então, assim, eu acho que tem que ter essa recuperação. A gente não tem estrutura rodoviária, não tem capacidade para conseguir. Né? Então, a gente tem que buscar outros caminhos. A gente vai falar aqui não só da ferrovia, da hidrovia. Então, eu acho que a gente tem que sair do rodoviário, porque foi uma cultura, foi um momento, foi uma cultura que foi... Investiu-se, ponto. Agora não dá para viver só dele, Foi uma religião, né? Na época. Mas eu acho que tem uma grande urgência. O país está batendo recordes de exportação de carga, que estão chegando aos portos e não conseguem sair. Agora por a questão da dragagem, mas tem outras razões. Muito milho, muita soja, chega ao porto e fica lá. E está lá. Então, que a gente consiga, de fato, basta andar, subir a Serra pela Anchieta ou descer a Serra pela Anchieta para a gente ter a constatação de que não temos mais condições de transportar as nossas riquezas pelas rodovias. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Antônio Passaro, muito obrigado pela sua participação. Prometo que vou solicitá-lo mais vezes, vou tirar você do Maxwell Rodrigues. Vou trazê-lo mais aqui para o Bom Dia Baixada. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Um prazer estar com você. Germane, muito obrigado. Eu não deixo ele roubar. Então, você está sempre aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez pelas informações e pelos aprendizados. Obrigada, Natalia. É sempre um prazer estar aqui. E você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.